Fala pessoal, neste vídeo eu estou trazendo para vocês aqui uma aula sobre diferença entre fração e razão. E há uma confusão, né, entre fração e razão. As pessoas não conseguem, de uma certa forma, definir perfeitamente ou então chegar mais ou menos a algo tão claro na qual possamos entender. Então eu estou trazendo para vocês aqui dois probleminhas e acredito que eu possa tentar melhorar para vocês aqui sobre o conceito de razão e fração. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês aqui três conceitos, que é isso aqui. Olha, eu quero apresentar a vocês o conceito de fração como sendo uma relação parte todo entre um inteiro, tá lá. Fração é uma relação parte todo entre um inteiro. A razão é uma comparação entre duas grandezas, tá? E a grandeza é tudo aquilo que se pode medir e contar. Então, razão é uma comparação entre duas coisas que se pode medir e contar. Então, sabendo ou tendo em mente esses três conceitos, vamos voltar aqui para os probleminhas. Vamos para cá. O primeiro problema diz: uma pizza foi dividida em 8 partes iguais, das quais foram retiradas 2. Que fração representa as partes retiradas? A primeira coisa que eu preciso entender é que eu estou falando apenas de fração. Então eu tenho apenas uma substância ou então uma grandeza, certo? Então aqui, olha, eu tenho uma pizza, a pizza inteira, ela representa o todo. E se eu tenho o todo, se eu tenho o inteiro, então eu posso estudar ou fazer uma relação entre suas partes. Então eu tenho um inteiro, tá? Eu tenho um inteiro que foi dividido em quantas partes? Então eu tenho um inteiro que foi dividido em 8 partes e das quais foram retiradas 2, tá? Então veja, 2 sobre 8, isso é uma fração, tá? É uma fração porque eu estou estudando partes de um inteiro, ou seja, eu estou estudando partes de uma pizza. Então, nós temos aqui um exemplo de fração, e que, simplificado, você poderia ter que 2 sobre 8 equivale a uma fração 1/4. Então, isso aqui é o que nós chamamos de fração, tá? Uma relação parte-todo. Eu pego o todo, a mesma coisa, e estudo partes dela. Isso é o que é fração, tá bem? Agora vamos aqui para o próximo probleminha, que diz, olha, 2 cachorros, um de pequeno porte e outro de grande porte, têm massas respectivamente iguais a 3 kg e 24 kg. Qual a razão entre suas massas? Pois bem, veja, estou perguntando qual a razão entre suas massas, e por que não qual a fração entre suas massas? Não tem sentido eu falar aqui em fração, porque eu tenho aqui, olha, duas grandezas distintas ou duas grandezas diferentes, tá? Eu tenho coisas diferentes. Eu não tenho um inteiro aqui, Eu não tenho a mesma coisa, mas eu tenho coisas diferentes, tá? Tem um cachorrinho pequeno e tem um cachorro grande. Cachorrinho pequeno e cachorro grande. Então veja, teria sentido dizer a fração, por exemplo, entre suas massas, 3 sobre 24. Ou seja, a cada 24 kg do cachorro grande, 3 são a massa do pequeno. Tem lógica isso? Não tem lógica, tá? Não tem lógica. Então, no nosso caso aqui, nós estamos analisando grandezas diferentes. Estamos utilizando a grandeza da massa do cachorro pequenininho e comparando ele com a massa do cachorro grande. Então, essa comparação entre duas grandezas é o que nós chamamos de razão, tá?
Mas, professor, então uma razão não vai ser uma fração? Sim, vai. Uma razão vai ser uma fração. Mas a recíproca, o contrário, não vai ser verdade. Tá? Uma fração não pode ser comparada ou entendida como sendo a mesma coisa de uma razão. Então, veja bem. Quando eu digo assim, olha, qual a razão entre suas massas? É evidentemente que eu posso comparar. Eu posso comparar a massa do cachorrinho pequeno, que é 3, e a massa do cachorro grande, que é 24. Tá? Ou então, eu poderia também comparar a massa do cachorro grande e a massa do cachorro pequeno. Então, e essas duas aqui, olha, essas duas razões, 3 sobre 24 ou 24 sobre 3, são comparações de massas, comparações de grandezas diferentes, tá? Então, isso aqui, olha, nós chamamos de razões, porque nós estamos analisando, grandezas diferentes, coisas diferentes. Já aqui não. Aqui nós estamos analisando partes de uma mesma coisa, partes de uma mesma grandeza, que no caso é a pizza. Então, a ideia de fração e razão é mais ou menos isso, né? Fração é uma relação entre as partes de um todo. Então, eu tenho um todo e estudo suas partes. No caso aqui, ó, eu tenho uma pizza, ou seja, eu tenho o todo em 8 partes, da qual eu tomo 2 dessas partes. Então, 2 de quanto? 2 de 8. Então, eu estou analisando o mesmo inteiro. Já aqui eu tenho um cachorro pequeno e um cachorro grande. Não estou aqui na mesma coisa, tá? Se eu fosse falar em fração aqui, eu teria que pegar e estudar ou o cachorro pequeno ou o cachorro grande separadamente, na qual eu ia imaginar que eu ia dividir ou o cachorro pequeno ou o cachorro grande em algumas partes e estudar essas partes em relação à massa total de um deles. Então, é mais ou menos isso que entendemos como fração e razão. Tá? Algumas pessoas ou alguns livros a definem fração como sendo o quociente entre um número e outro. Muito bem, tudo bem. Tá? Que seja, mas não deixa de ser. Mas devemos entender fração como uma relação entre as partes e o todo. Tá? E eu tenho que entender a razão como sendo a comparação entre duas grandezas, entendendo que grandeza é tudo aquilo que pode medir e ser contado. Então, veja bem, ou eu posso ter 3 sobre 24 aqui, olha, na minha primeira razão, entendido como a comparação da massa do cachorro pequeno em relação à massa do cachorro grande. Ou então eu posso ter 24 sobre 3, na qual eu analiso, eu faço uma comparação entre a massa do cachorro grande e a massa do cachorro pequeno. Então é isso aí. Se você gostou, curta, compartilhe. Se não é inscrito no canal, lhe convido a se inscrever. Aperte o sininho aí para que você possa receber as notificações sempre que nós lançarmos nossas aulas. Valeu e um forte abraço.